Tema de hoje, simples assim. Ao longo da ministração você vai compreender o porquê eu quero mostrar como as coisas de Deus são tão simples, que Jesus nos ensina através de algumas lições. Para compreender isso, vamos voltar lá nos tempos de Jesus, como estava a nação de Israel. Israel estava sob a opressão de Roma. E era uma humilhação aquilo. Um outro reino dominava sobre eles. Por isso os judeus almejavam a chegada do reino de Deus. Para eles o reino de Deus era o seguinte: Deus não somente iria libertá-los de Roma, isso era uma das coisas que eles queriam, ser livre daquele tacão de Roma. Mas não só isso, eles acreditavam que eles iam subjugar Roma. Mais do que isso, eles ainda acreditavam que eles iam dominar o mundo todo. E isso através, seria a nação mais forte do mundo, e isso através do seu grande líder e libertador, o Messias. Então, para o judeu, quando falava sobre o Messias, era essa ideia que eles tinham de como seria o Messias. Quando se falava do reino de Deus, o que eles entendiam, na verdade, era um reino de Israel sobre o mundo. Quando começaram os primeiros rumores de que Jesus seria este tal Messias, as multidões se aproximaram de Jesus e o recebiam como rei, porque eles esperavam que Jesus era aquele que daria o golpe de Estado em Roma. Era isso que eles aguardavam em Jesus. Para os judeus, o reino de Deus, ele seria imposto através do poder e do uso da violência. Os discípulos de Jesus eram judeus. Levou muito tempo para eles reformatarem a cabeça, refazerem seus pensamentos, renovarem a sua maneira de ver. Por isso, logo no início, os próprios discípulos de Jesus tiveram muitos conflitos com as ideias judaicas que eles tinham e o que Jesus de fato vinha ensinando sobre o reino. Os discípulos, por exemplo, chegaram até o ponto de, numa de suas conversas, ficarem discutindo entre si quem seria o maior entre eles, quem seria o primeiro-ministro, vamos colocar assim, vamos colocar uma linguagem que a gente entenda hoje. Quem seriam os chefes de governo deste reino de Deus, cujo Jesus vai ser o cara. E nós estamos perto dele, nós vamos ser já a comitiva principal desse rei Jesus. Esse reino messiânico que Jesus iria implantar. Eles vinham um dia conversando sobre esse assunto e Jesus percebeu isso. O texto da Bíblia Sagrada, Marcos 9, nos relata um pouquinho dessa história. Acompanhe comigo a leitura. E chegaram a Cafarnaum. Quando ele estava em casa, perguntou-lhes: o que vocês estavam discutindo no caminho? Detalhe, foi discussão. Não era só conversa. A expressão aqui é de um debate, mas não aquele debate tranquilo. É bem assim, não, sou eu porque eu fui chamado primeiro. Não, sou eu. Já estava uma disputa política de poder de quem seria, usando as linguagens nossas aqui da nossa política, né? Quem seria o que ia assumir a secretaria tal. Não, essa secretaria dá mais dinheiro do que aquela outra secretaria. Era mais ou menos essa disputa política que a gente vê hoje em dia, acontecendo ali entre os discípulos. E Jesus fala assim: o que vocês estavam discutindo no caminho? E aí o versículo 34 continua dizendo assim: mas eles guardaram silêncio, porque no caminho haviam discutido sobre quem era o maior. Eu acho um barato essa atitude até infantil dos discípulos. Jesus fala: quem você estava discutindo? Não, nada, sabe aquela disfarçada, olha para cima, assim, fizemos besteira. Assentando-se Jesus, chamou os 12 e disse: se alguém quiser ser o primeiro, seja o último e servo de todos. E, tomando uma criança, colocou-a no meio deles
pegando-a nos braços. Eu fico imaginando até a cena carinhosa de Jesus abraçando a criança. Já abro um parêntese aqui. Você já viu que Jesus não era um cara sisudo, um cara sério demais, não vou chamar mal-humorado, mas sério demais, como se apresenta nos filmes. Eu acho que os filmes... Aliás, eu não gosto de filme bíblico, sendo honesto com você. Eu não gosto mesmo, não gosto desse de Moisés, de Josué, de Jesus, não gosto de nenhum deles. Eu não gosto. Porque eu acho que eles apresentam uma imagem cinematográfica diferente da que eu consigo enxergar nas escrituras sagradas. Jesus, por exemplo, é mostrado como um cara muito sério, como um cara muito sisudo. E aqui você vê crianças se aproximando dele, não só uma vez, você vai ver várias vezes. E criança não aproxima de cara que é assim. Então Jesus pegou a criança, tomou no colo, deve ter brincado, beijou ali a criança e disse para os discípulos: quem recebe uma dessas crianças no meu nome, está me recebendo. E quem me recebe, não está apenas me recebendo, mas também aquele que me enviou. O que Jesus começa a falar, que essa expressão receber, se refere, por exemplo, quando fala, quem recebe um profeta no caráter de profeta, o que é esse receber? Não é só hospedar. Receber uma criança não é só pegar a criança no colo. Jesus está falando para a gente colocar numa posição de aprendizado para com a criança. Em outras palavras, Jesus está dizendo o seguinte: vai aprender com essa criança. Quando você aprender com essa criança, você vai começar a entender alguns princípios que eu estou querendo ensinar do reino de Deus. Jesus, então, ele começa a ensinar sobre o reino. Porque todo mundo estava esperando esse reino, guerreiro, libertador e tudo mais. E Jesus, o que ele faz? Ele usa um termo que os judeus já conheciam, o reino de Deus. Esse termo não foi cunhado por Jesus, não foi Jesus que criou esse termo. Ele simplesmente começa a falar de um assunto que os judeus já conheciam. Só que ele está dando novos significados para esse mesmo tema. Quando ele fala, por exemplo, o reino de Deus, deixa eu explicar para vocês como é o reino de Deus. Ele conta diversas parábolas mostrando alguns aspectos do reino de Deus. Em resumo, é como se Jesus ensinasse assim. Tá bom, vou ensinar. É o seguinte: Deus é o nosso Pai. Isso para os judeus já era uma coisa difícil. Porque Deus era para eles o quê? Um Deus distante, um Deus guerreiro, um Deus vingador, um Deus do qual eles se recusavam a falar o nome. Tal era a impessoalidade que eles tinham com aquele Deus. E Jesus fala o seguinte: olha, Deus é o nosso Pai. E à medida que a gente começa a experimentar esse amor do Pai, porque Ele é um Pai amoroso, nós começamos também a ter essa experiência de amor para com os outros também. Então, Deus é o nosso Pai, nós somos irmãos, e a gente ama um ao outro. Simples assim. Aí eu imagino os discípulos meio... Porque a pergunta deles é: quem vai ser o primeiro? Isso é cabeça de adulto. Mas para a criança seria muito simples compreender uma coisa como essa. Em Marcos 10, vamos continuar lendo. Agora em Marcos no capítulo 10, Jesus mostra como que seria muito fácil até para uma criança entender isso. Alguns, diz assim o texto, alguns traziam crianças a Jesus para que ele tocasse nelas. Mas os discípulos os repreendiam. Por que razão? Dentro do próprio Império Romano, criança era uma coisa desprezada. O que valorizava naquele tempo era força militar, poder. Criança é um negócio desprezível. E Jesus começa a mostrar que é o contrário. E os próprios discípulos assim: não, Jesus não vai perder tempo com criança, né? E ficava afastando. Quando Jesus viu isso, diz o texto, ficou indignado. E lhes disse: deixem vir a minhas crianças, não as impeçam, pois o reino de Deus pertence aos que são semelhantes a elas. Em outras palavras, gente que entende o reino, gente que está entrando no reino, é gente parecida com criança. Vocês não estão entendendo. Se a gente afastar as crianças, nós vamos perder um referencial de como se compreender as coisas do reino de Deus. E digo-lhes a verdade, continua o texto: quem não receber o reino de Deus como uma criança, nunca entrará
nele. Vamos falar juntos essa frase sublinhada? Quem não receber o reino de Deus como uma criança, nunca entrará nele. Em seguida, tomou as crianças nos braços, impôs-lhes as mãos e as abençoou. Note, nossa compreensão está muito complicada. Nós precisamos receber as coisas do reino de Deus e o próprio reino de Deus do jeito que uma criança. Vamos voltar lá naquela explicação. Jesus chega e ensina, olha, Deus é o nosso Pai. Se Ele é o nosso Pai, nós somos irmãos. O que uma família faz? Irmão se ama. Então vamos amar uns aos outros. Simples assim. Agora, para o adulto é simples? Não. Não é assim. Conta isso para uma criança, ela vai entender. Chega, você tem uma filha que eu vejo ela sempre aqui, pulando aqui com a gente, cantando aqui com a gente. Chega para ela assim e fala, olha, o papai do céu é o nosso pai. Toda essa gentarada aqui é tudo irmão. Do mais feio ao mais bonito. E a gente tem que amar todos. O que ela vai falar? Tá. Simples assim. Agora, fala isso para a cabeça de um adulto. Deus é o nosso Pai. Nós somos irmãos. E temos que amar todo mundo. Aí a primeira pergunta. Como assim, irmão? O cara não é da mesma igreja que eu? Meu irmão é aquele que olha para mim e fala, paz de Deus. Se ele não fala isso, ele fala, paz do Senhor, já não é mais. Meu irmão é aquele que quando foi batizado mergulhou tudo, só jogou a aguinha na cabeça. Não é. E aí a gente fica se separando a irmandade por costumes, por jeitos, por doutrinas e por tantas coisas, a gente vai complicando. Porque nossa cabeça é assim. Eu me lembro, quando eu era criança, a minha avó, uma vez chegou para mim, porque eu estava confuso acerca de algo que eu tinha visto na escola. Até então, eu nunca tinha tido um crente na minha classe. Eu já não era criança, já era um pré-adolescente ali. E o tempo todo na minha classe eu era o único crente, eu era o ET da classe, né? O dia que eu falei na classe, segundo ano primário, que a professora perguntou por que eu não rezei, eu falei que eu era crente, só escutei todo mundo, vixe, aquela coisa toda. Eu era o ET da classe. Aí, na 5ª série, foi que eu conheci. E a menina ainda era bonita, gente, não tem jeito. A menina era bonita, menininho lá, 11 anos de idade, eu olhei, a menina bonita e tal, ela era presbiteriana, eu não sabia o que era isso. Cheguei em casa, perguntei para minha mãe. Nós éramos batistas, né? Mãe, tem uma menina na minha classe, é uma presbiteriana, que isso? Ela falou, é primo. Tadinha da minha mãe. A minha avó corrigiu. Minha avó falou, não, que primo? Deus não é tio de ninguém. E aí minha avó ensinou, a gente chamava de corinho naquele tempo, né? Minha avó ensinou um canto que eu não conhecia, não cantava na igreja do meu pai, não cantava, mas minha avó conhecia. E dizia assim, não importa a igreja que tu és, se aos pés do Calvário tu estás, se o teu coração é igual ao meu, dá-me a mão e meu irmão serás. E dá-me a mão, dá-me a mão, dá-me a mão e meu irmão será. Pom, 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 pom. Dá-me a mão. Conhece? Dá-me a mão e meu irmão será. A banda lá da igreja tocava. Eu vi isso depois numa igreja pentecostal. Aleluia! Muito bom. Simples assim. Agora, a cabeça do adulto põe barreira. Jesus nos mandou amar quem? Só os irmãos? Não, mandou amar todo mundo. Jesus mandou amar até inimigo. Um pastor chamado Juan Carlos Ortiz conta isso no livro Discípulo,
que ele procurou um outro pastor da cidade que o criticava muito, porque eram de denominações diferentes. Então ele procurou o cara. E ele foi, apertou a campainha do cara, chamou o cara. O cara apareceu. Tudo bem, meu irmão? Sou o Juan Carlos Ortiz, pastor aqui na cidade. Ele falou, eu sei muito bem quem é você. Ele falou, pois é, eu vim aqui para ver se, sei lá, um dia a gente pudesse orar junto. Como é que você está? Você está bem? Como é que está a tua família? Então, o cara começou a conversar ali com ele, mas depois falou o seguinte, por que você está me procurando? Você sabe que eu não concordo com as suas doutrinas, assim, eu sou um inimigo para você. Ele falou, você é meu inimigo? Ele pegou, abriu assim os braços, abraçou o cara. Que maravilha! Ele falou, você é louco? Ele falou, não, é que é o seguinte, Jesus me mandou amar os meus inimigos. Eu não conhecia nenhum, conheci o primeiro agora. Então eu vou amar você. Olha que coisa. Jesus nos manda amar o inimigo. Ora, Jesus nos manda amar todos, diz que Deus amou o mundo, manda amar o inimigo, e a gente não consegue amar alguém da igreja. Só porque tem uma doutrina diferente, um costume diferente, ou uma prática diferente. Quantas famílias Jesus tem? Só tem uma. A igreja é a esposa de Jesus. Quantas esposas Jesus tem? Ele não é polígamo, tem uma só. Quantas igrejas existem? Só tem uma, gente. A única. Aquela que é a de Jesus. Nós aqui só somos uma parte dela. Portanto, se um irmão tem uma prática diferente da minha, essas diferenças são diferenças humanas, mas é meu irmão, é da família de Deus, amo o mesmo Senhor, acabou. Não existe, não existe placas diferentes, igrejas diferentes. Deixa eu contar uma aqui para vocês. E eu vou brincar um pouquinho com os batistas, porque é o que eu sinto liberdade, porque eu fui criado na igreja batista, tá bom? Mas conta-nos uma história de que um cara morreu, foi para o céu, e ele era um irmão pentecostal, e chegou no céu, e os anjos cantando, e glória, aleluia. Ele falou, isso aqui, eu sabia que a igreja pentecostal ia para o céu. E quando chegou lá, conversando lá com os anjos, não, mas aqui vem todo mundo. Olha, aquele ali é presbiteriano. O quê? Presbiteriano também vem para o céu? Chegou lá e viu o irmão lá, que era presbiteriano. Poxa, presbiteriano também vem para o céu. O que mais? Não, metodista também, olha lá. Aquele lá era metodista. Poxa, que legal, tal. E aquele ali, aquele era católico. Como católico? Ele é católico também. E o cara ama Deus, tudo mais, tal, e servia a Deus. Aquele lá, ortodoxa grega, e amava a Deus de todo o coração. Aquele lá da igreja copta. Eu nem conheço o que é isso. Não, mas é boa também. E também estava lá, e todo mundo tal. Aí ele falou assim, ué, e os batistas? Ele falou, os batistas estão tudo ali no canto. Mas por quê? É porque eles acham que só eles vinham para o céu, a gente deixou, entendeu? Pelo menos ele ficou tranquilo ali. Querido, não tem diferença para Deus. Fala isso para uma criança. Ela vai falar o quê? Tá bom. Fala para o adulto. Não, mas... E a doutrina, e as teses, e isso e aquilo. No reino de Deus, todos são iguais. Como assim iguais? Quem vai mandar? Primeira coisa que a gente pensa. É como se Jesus dissesse, se vocês experimentarem o amor do Pai, experimentá-lo como Pai, vocês vão querer amar todos também. Simples assim. Mas não era tão simples assim para aquele povo que estava ouvindo Jesus ali pela primeira vez. Aqueles judeus viam Deus como um Deus distante, um Deus guerreiro, um Deus para ser temido. O Deus temido era apresentado por Jesus como um pai amoroso, um pai bondoso. Jesus então passa a apresentá-lo, inclusive numa linguagem até infantil. Porque algumas vezes Jesus, para se referir ao Pai, ele usa a expressão Abba ou Abá, que é uma expressão da língua que
que eles falavam, que era o aramaico, onde é aquela expressão, o balbuciar de uma criança, as primeiras expressões de uma criança, quando fala papai, sabe? É isso aí, tá? Essa expressão eles colocam ali, abá, a gente aqui coloca papai, não é? É o que a gente coloca. Essa primeira expressão para mostrar, naquela primeira identificação que a criança tem de um pai, é assim que Jesus chamava o pai. Aliás, alguns trechos das Escrituras Sagradas, essa expressão nem é traduzida. Por exemplo, em algumas expressões aqui de Paulo, olha comigo, Romanos 8,15 fala: vocês receberam o Espírito daquele que os adota como filhos, por meio do qual clamamos, Abba, Pai, é papaizinho. Romanos 8,15 diz isso, Gálatas 4,6, e porque vocês são filhos, Deus enviou o Espírito do seu Filho ao coração de vocês, e ele clama, papai, Abba, Pai. Nota, porque vocês são filhos, ele enviou o Espírito do seu Filho, o próprio Espírito de Jesus, dentro de você, e está dentro de você clamando, papai, ou Abba, Pai. Eu vou dizer uma coisa, na história toda, nunca Deus esteve tão perto do seu povo quando nessa época em que Jesus começou a revelá-lo. Porque Deus era distante, era para ser temido, era aquela coisa da religião. E Jesus mostrava uma relação pessoal. Debaixo dessa compreensão de um Deus papai, não mais um Deus distante, Jesus entende que era esse o tempo do reinado de Deus sobre os homens. Um reino que não seria pela força, não seria pela violência, mas um reino de amor. É isso. Jesus queria que cada ser humano, eu, você, note essa expressão nesse texto, porque vocês são filhos. Vou repetir, vocês são filhos. Vocês são filhos. Filhos. Meu filho mais velho veio me contar uma coisa que foi um descuido dele, quebrou algo e tinha um custo financeiro naquilo, a questão era financeira. Quebrei algo financeiro, muito chateado, veio falar comigo assim, chateado, até falou, não pai, eu estou te falando, só estou chateado, mas eu vou pagar. Eu falei, não filho, essa despesa é nossa, porque tudo aqui é nosso. Ele não, filho, pai, eu vou pagar. Eu falei, filho, aqui em casa nós temos caixa único, o dinheiro em casa é de nós todos, a casa é de nós todos, tudo que nós temos é de nós todos. Não pai, você trabalha. Eu falei, filho, você não está entendendo, você é meu filho, você não é um cara qualquer, você é meu filho. Você tem parte de mim, você tem herança minha, tudo que eu tenho é teu. Entendeu? Mas eu quebrei, eu vou pagar. Não, nós vamos. Porque o dia que eu quebrar também, você não vai me cobrar de eu pagar sozinho. Nós vamos. Você é meu filho. Jesus estava ensinando isso, ele falou, eu quero que vocês entendam que do Pai Celestial, vocês são filhos. Jesus queria que cada ser humano, eu e você, se entregasse nos braços desse Pai Celestial e pudéssemos ouvir dele, você é meu filho, você é minha filha, e eles, cada um de nós se sentisse amados, se sentissem filhos. Anos atrás, na nossa comunidade, uma pessoa com um grave problema familiar, por problemas dos pais, expulsaram um filho de casa, e aquela pessoa expulsa da sua própria casa chegou entre nós. Eu abracei, conversamos um pouco, o culto já ia começar, um monte de gente aqui sentado. Falei, olha para o lado, olha quanta gente. Quero te falar uma coisa, Deus é o teu pai,
E esse povão todo aqui, tudo irmão que você não conhecia. Bem-vindo à sua família. Aqui você é amado, aqui você é querido, aqui nós abrimos a nossa vida para você. E queremos te abraçar aqui. Bem-vindo à família de Deus. Quando essa pessoa se sentiu amada e começou a se envolver com a igreja, e os ensinos da palavra de Deus falando de perdão e de relacionamento, isso mudou tanto o coração daquela pessoa, que aos poucos foi conquistando o coração daquele pai, daquela mãe. E eu me lembro que um dia, não só conquistou o coração do pai e da mãe, como acabou vindo num culto nosso, seus pais. E naquele culto que vieram ainda, foi um culto que nós citamos o seguinte texto da Bíblia: os filhos são herança do Senhor. E eu falava para os pais, mas referindo à educação de filhos. Os filhos são herança do Senhor. Então, papai e mamãe, você está criando seu filho para Deus. Esses filhos estão emprestados para você. Eles são de Deus. Naquele dia, aquele pai pediu perdão a essa menina. Mas ele falou: antes de pedir perdão para você, lá no culto eu pedi perdão para Deus, porque eu cuidei mal daquilo que é herança do Senhor. Então, que cada um de nós reconheça que nós somos filhos. Somos filhos. As crianças entenderiam facilmente essa mensagem. Algum de vocês aqui, entenda a minha expressão, cresceu no meio da igreja, seus pais te doutrinaram e te ensinaram os princípios da palavra de Deus desde criança? Alguns de vocês? Eu sou assim. Alguns de vocês? Dá para lembrar no tempo passado lá? Escolinha dominical, frequentou? Coisa gostosa, né? Semana passada, no domingo à noite, eu fui pregar numa igreja de um pastor muito querido. E quando eu fui ministrar ali, eu encontrei a minha professora de escola dominical. Ela estava lá. Eu dei um abraço nela e eu falei: olha, eu ainda lembro alguns versículos de cor que eu aprendi com você. Ainda lembro até hoje. Tem ensinamentos dela que eu me lembro até hoje, lembro muito claro, era muito bom aquilo tudo. Então, ali já eu aprendia: Deus é o meu pai, eu sou filho dele. Foi fácil entender isso. Por adulto não é tão fácil assim. Por isso, para entrar nesse reino, era preciso nascer de novo, ser criança novamente. Era isso que Jesus estava tentando explicar para o Nicodemos, e o Nicodemos não entendia. João capítulo 3, versículo 7 fala: não se surpreenda pelo fato de eu ter dito, é necessário que vocês nasçam de novo. E aí ele continuou, perguntou lá o Nicodemos para ele: mas como pode ser isso? Como assim? Eu vou voltar para o ventre da minha mãe? Como é que é isso? Jesus falou: você é mestre em Israel e não entende essas coisas? Até Jesus continuou na conversa com ele e falou: se eu facilitando tudo isso, eu te conto dessa maneira, você não está entendendo. Se eu te falar de coisas mais profundas, você não vai entender mesmo. Simples assim, Nicodemos. Muda a tua cabeça. Está muito complicada. No caso ali de Nicodemos, sua teologia, sua filosofia está te atrapalhando. Você não está entendendo as coisas simples do reino de Deus. Você tem que voltar a ser criança. Como diz lá o Exupéry no livro do Pequeno Príncipe, eu pergunto para você: será que você já não virou gente grande? Lembra dessa expressão do livro Pequeno Príncipe? Gente grande não entende algumas coisas. E no reino de Deus é assim também. É só na simplicidade que você começa a entender algumas coisas. É por isso que Jesus nos chama para imitar as crianças. A humildade, você aprende. A inocência, a sinceridade de uma criança, a simplicidade, quando você entende como deve ser o seu relacionamento com Deus. É assim. Olha esse texto bíblico comigo, Mateus 18, de 1 a 4, diz assim: naquele momento os discípulos chegaram a Jesus e perguntaram: quem é o maior no reino dos céus? Chamando uma criança, colocou-a no meio deles e disse: eu lhes asseguro que, a não ser que vocês se convertam e se tornem como crianças, jamais entrarão no reino dos céus. Portanto, quem se faz humilde como esta criança, este é o maior no reino dos céus.
O que Jesus está querendo dizer é que não tem maior e menor. Já que vocês querem saber quem que é o maior é o mais humilde, pronto. Porque por ele ser humilde, ele aceita tudo, ele compreende as coisas melhor, ele simplifica tudo, ele experimenta mais coisas do que você que está muito complicado. Será que você já não virou, estou falando agora de vida cristã, gente grande e perdeu a sua simplicidade de uma criança? Será que não tem algumas coisas que você conseguia crer e fazer e praticar quando você era, por exemplo, um bebê na fé, um novo convertido, e hoje você não consegue mais? Eu quero sugerir aqui para vocês rapidamente 3 coisas que nós precisamos recuperar se nós perdemos. E se não perdemos, cuidarmos para nunca perder essas 3 características que eu vejo numa atitude de criança para com as coisas do reino de Deus. Primeiro delas, a simplicidade na oração. Simplicidade na oração. Quantos pais aqui ensinaram seus filhos a orar? Quantos? Muito bom, muito bom. Você viu a simplicidade deles? Papai do céu, né? Eles vão orar, oram daquela maneira, e eles acreditam naquilo. Eles acreditam. Adulto é que complica, criança acredita. Lembro-me quando eu tinha ensinado alguns princípios de oração para o meu filho André, quando ele era criancinha ainda, meu primeiro filho, e numa determinada vez, ele tinha muita vontade de ter um determinado brinquedo, e ele chegou à noite para mim e falou: pai, posso orar por aquilo? Aí vem eu com a teologia, né? Olha, filho, assim, poder pode, mas sabe como é? Assim, nem tudo que a gente vai pedir, Deus não precisa responder todas as coisas, entende? Porque eu sabia, eu estava duro para cá, eu não ia ter dinheiro para comprar aquilo que ele queria. Entende? Papai não tem dinheiro, e você sabe assim, né? Deus não faz aparecer dinheiro, tal, não é dessa maneira. Mas ora para Deus abençoar o papai, né? Você pode dar aquela coisa, dar aquele jeitinho tal para o meu filho. Muito bem, o que aconteceu foi uma coisa assim, quase que milagrosa. Eu fui pregar num lugar, muito difícil a gente receber assim ofertas ou coisa parecida. A propósito, abrindo um parênteses aqui, não tem outra palavra, desculpa a palavra que eu vou usar, tá? Tem algum safado sem vergonha, canalha, que botou na internet que eu cobro R$8.000 quando eu vou pregar. Não sei de onde esse indivíduo tirou isso. Não sei. Teve um camarada lá do Nordeste que fez isso, eu liguei para o cara e falei: olha, ou você muda isso, eu vou pôr meu advogado, ou um advogado atrás de você, porque você é um canalha que você está fazendo. Você não é irmão não, cara. Você não é irmão não. Isso é mentira. Nunca cobrei isso na vida. Nunca. Nunca. Que isso? Que coisa absurda. Pode perguntar para qualquer pessoa onde eu fui pregar se alguma vez eu cobrei alguma coisa. Que absurdo. Botar meu nome no meio de no meio de um monte de cara aí cobra. Pior é isso. Pior é isso, né? Então botou meu nome lá junto, que cara safado, que coisa mais terrível. A bronca, que coisa, fazer um negócio desse. Mas eu amo esse cara, eu te queria um inimigo para amar. Aí, enquanto ele dá um beijo nele qualquer dia, vamos ver. Mas vamos lá, até perdi o que ia falar, mas vamos lá. Então meu filho, eu fui pregar num lugar, e alguém me deu uma oferta, e assim, era uma igreja muito simples. E, na verdade, eu estava até querendo ajudar aqueles irmãos, ia ver na nossa comunidade se a gente, porque nem retroprojetor, porque o tio explica depois para os mais novos o que é retroprojetor, tá bom? Mas um negócio que diferente do telão que você tem aqui, um negócio de retroprojetor, nem isso eles tinham para cantar os cânticos. Eu queria pegar um retroprojetor lá na Carisma, no lugar antigo que nós reunimos, para doar lá para as pessoas e tal, porque era uma igreja bem pobrezinha. Terminada a reunião, o pastor vem e me dá uma oferta, a oferta do dia, lá da noite, de que eu fui pregar, ele me deu aquela oferta, e era assim, veio com a moedinha e tudo, e era um valor assim, eu não me lembro, 52,50, tinha até centavo no meio, tá? Quando eu cheguei em casa, eu não sabia quanto que era, agradeci, não quis receber, mas o irmão insistiu comigo. Quando eu cheguei em casa, que eu contei aquele dinheiro, eu fiquei abismado. Gente, era o valor exato do produto que o meu filho queria, mas o exato, até no centavo, sabe assim, vírgula tanto, ela tinha aquele valor. Eu fiquei tão abismado com aquilo, quando eu abri assim, contei com a Magda, eu falei: Magda, que é isso? Não vou nem tocar nesse negócio aqui. Meu Deus do céu.
Eu corri para o André e ali eu fui contar para ele, contei, imagina, né? Meu lado, eu estava eufórico, né? E contei para ele como é que foi, todo empolgado. E falei, filho, você viu? Deus respondeu a oração. E meu filho estava assim, olhando para mim assim, assustado. Aí eu vi que ele não estava tão empolgado que nem eu estava, né? E, empolguei mais ainda ele. Aí ele falou assim, pai, ele fala meio rouco assim, pai. Eu falei, o que foi, filho? Você não acreditou que Deus ia responder? Ah, meu Deus do céu, criança é assim, ensina para ela, ela pratica desse modo simples. A gente é que complica demais. Volta a orar como uma criança ora, meu irmão. Volta a falar com Deus do jeito que uma criança fala. Adulto complica demais. Será que você não deixou de acreditar na simplicidade da oração do jeito que é uma criança que ora? Adulto que complica. E se não for da vontade de Deus? Se Deus sabe tudo, por que eu preciso orar? Eu não preciso fazer algo, então, para que Deus me atenda? Isso é coisa da cabeça do adulto. A criança pega e fala, tá bom, simples assim, e ora. Desse jeito. Criança faz o quê? Vai até o pai e ora. Simples assim. Mateus 7, de 7 a 11. Peçam, e lhes será dado. Busquem, e encontrarão. Batam, e a porta lhes será aberta. Meu irmão, ouça essa leitura, leia junto comigo, no sentido assim, traga esse texto para você, como agora com o coração aberto, como de uma criança, ouvindo o próprio Jesus chegar para você e falar isso. Se Jesus vivesse nos nossos dias e chegasse agora por uma criança ali e falasse para ela, pede, vai ser dado para você. Aquela criança entenderia o quê? É o que você precisa entender. Daquele jeito simples. Continuando a leitura. Pois todo o que pede, recebe. O que busca, encontra. Quem bate, a porta é aberta. Qual de vocês que se o filho pedir pão, vai dar uma pedra? Ou se o filho pedir peixe, vai dar uma cobra? Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar coisas boas, boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai de vocês que está nos céus dará coisas boas aos que lhe pedirem. Maravilha, gente. Vamos aprender essa simplicidade da oração. Simples assim. Palavras de Jesus. Então, não perca essa simplicidade da oração e petição sincera diante de Deus. Segundo, a simplicidade da conversão. Você se lembra quando você se converteu? Você se lembra quando você entregou sua vida para Jesus e começou a segui-lo? Alguns de vocês tiveram talvez uma experiência paulatina, né? Aquela experiência em que vai crescendo, vai tendo experiências maiores. Alguns são aquelas experiências dramáticas. Trabalhava numa agência bancária um rapaz que eu falei de Jesus para ele, ele se converteu. E na sua experiência com Deus, ele ficou assim apaixonado. Ele chegava ali para mim e falava, me ensina as coisas da Bíblia. E eu falava, tá bom, dei o evangelho para ele ler num dia, né? Chegou no outro dia e falou, eu li. Eu falei, não era só um texto, era o evangelho para você ler. Era de Marcos. Ele falou, eu li 16 capítulos, eu li todos. Puxa, que legal. Então, leia agora Lucas. Tinha mais, já deu maior que todos. Eu falei, agora é 24 capítulos, ele demora mais tempo. Dia seguinte ele falou, eu já li. Eu falei, caramba, o cara está com sede mesmo. Aí começamos a estudar texto da Bíblia com ele. Não levei ele para a igreja, não levei para nenhum culto. Comecei a ensiná-lo, discipulá-lo. Ensinamos a orar, aliás, começamos pela oração. Aí ele um dia me fez um pedido. Sabe que a gente não pode chegar mais cedo para orar junto? Achei o máximo aquilo. Só que detalhe, eu já acordava 4h30 da manhã para ir para o trabalho. Trabalhava lá na Paulista e falei, vamos lá no Parque Trianon. A gente trabalhava ali perto. Cheguei lá no parque, estava fechado o parque ainda. Tá bom, a gente ora aqui mesmo, na calçada. Vamos orar aqui, senta aqui, vamos orar. E eu achei lindo quando eu falei com ele, agora ora você. E aí ele começou a orar. Senhor, abençoa o senhor Arnaldo, abençoa fulano de tal. Ele estava citando o nome de cada uma das pessoas que trabalhavam com a gente, e ele falando que eles conheçam o teu amor do jeito que eu conheci.
Que coisa linda de ver aquele novo convertido. 3 meses depois só, é que eu levei ele para um culto da igreja. Aí, e ele queria ir, eu falei, não, você não vai agora não, eu quero ter certeza que você sabe o que você está querendo. Mas, na verdade, eu queria deixá-lo curioso. Gente, aquele primeiro culto dele é inesquecível. Para começar, eu lembro que eu encontrei com ele fora e fomos chegando. Já na entrada, ele entrou e assim tinha um salão de reuniões grande também. Ele viu aquela gentarada toda. O olho dele assim passando, eu falei, tudo irmão. Ele já gostou. Os cânticos, ele não conhecia nenhum. Cantava. Falava, a palavra estava lá, batia palma junto. Quando o cântico era repetido, então ele cantava junto. No final dos cânticos, o pastor fez uma coisa que é costume nosso aqui também. Isso eu aprendi com o meu pastor. Meu pastor falou, meu irmão, estamos no meio da igreja, dá um abraço no teu irmão. Para quê? Abraçou um, abraçou outro, abraçou outro, abraçou. Os irmãos já tinham sentado, ele continuava abraçando. Eu puxei o cara e falei, senta aqui, calma aqui. Fica aqui comigo. Tudo para ele era igreja, sabe, aquela paixão toda. O que era isso? Para ele aquilo era o céu. Vamos pensar num bebê. Para um bebê, uma criança, tudo para ele é uma coisa só. A gente fala, é o papai, é a mamãe, é o vovô, é a vovó. É lá depois de 6 meses, mais ou menos, que ele consegue entender isso aqui. Quando é bebezinho, entenda bem, o todo para ele é o ninho dele, é o todo. Então, o papai, a mamãe, o leitinho, o bercinho, o brinquedinho, é tudo mundo dele. Tudo aquilo para ele é uma coisa só. Para essa criança na fé aqui que eu contei, para ele, os cânticos, a Bíblia, o pastor, os irmãos, o salão da igreja, tudo para ele era o ninho dele, é o coração dele. Antes de tudo isso, logo que eu cheguei, que eu falei assim para ele, esses aqui são seus irmãos. Eu lembro que na saída ele falou assim comigo, aqui é minha casa, aqui é minha casa, quero viver para sempre assim. De novo, simples assim. E é esse coração que eu não queria que você perdesse. Quando você vem para o culto aqui, é estar com o povo de Deus. Como diz a lei do cântico, é bom estar em tua casa celebrando com teu povo. É isso. Marcos capítulo 10 diz assim, versículo 14, pois o reino de Deus pertence aos que são semelhantes a elas, aquelas crianças. Digo-lhes a verdade, quem não receber o reino de Deus como uma criança, nunca entrará nele. O entrar no reino de Deus aqui é entrar para experimentar. Senão você vai ficar de fora disso. Quer experimentar esse amor? Abra o teu coração como de uma criança. Você não vai sentir o gostinho do reino de Deus se você não tiver esse coração como de uma criança. Terceiro e último, a simplicidade da fé. A simplicidade da fé faz com que a gente veja da seguinte forma: Deus cuida da tua vida. É Deus quem cuida de você e Ele sabe o que faz. Tenha aquela fé simples. Deus vai cuidar de mim. Eu gosto de fé simples, eu gosto de gente simples. Porque fé não precisa de prova, porque fé não é ciência. Fé é fé. Fé não está no campo da lógica humana. Fé e ciência não são contrapostas, são justapostas. São verdades de âmbitos diferentes. Ciência é ciência, é uma maravilha a ciência, mas fé é fé também, é uma maravilha a fé. A fé não ingere na ciência e nem a ciência na fé. São duas verdades dadas por Deus, inclusive. A ciência também é de Deus. Mas a fé é assim, fé não explica. Porque se explicar não é mais fé. Porque fé é certeza da coisa que eu espero e eu não vejo. Se eu estou vendo, eu não preciso mais de fé. Fé é assim. Por exemplo, quando eu te digo que eu acredito que
todas as necessidades da minha vida vão ser supridas. Ah, mas o país está em crise, poderia morar no pior país do mundo, eu te digo uma coisa, seria suprida da mesma maneira. Me prova isso. Não tem como te provar, minha fé. Eu acredito nisso. E vou dizer mais, porque eu acredito acontece. Ah, mas não acontece para mim. Por que será? Você está com muito adulto. Seja como uma criança. Hebreus 11, versículo 1. Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. É simples assim. Eu creio e acabou. Eu creio. Eu creio, por exemplo, que Deus vai cuidar de mim. Eu creio que Deus nunca vai me abandonar. Porque está escrito nas Escrituras, Isaías 40, versículo 11. Como um pastor cuida do seu rebanho, assim o Senhor cuidará do seu povo. Deus vai cuidar de você, meu irmão. Mas eu estou passando uma enfermidade, o médico disse que ela pode ser fatal. Deus vai cuidar de você. Eu vou fazer uma viagem, eu estou com medo. Deus vai cuidar de você. Eu vou passar por uma situação difícil agora. Deus vai cuidar de você. Anédio, essa semana foi decretado, estou desempregado. Não sei como vou sustentar minha família. Deus vai cuidar de você. Deus não vai te abandonar em nenhum momento. Jesus mesmo falou, eu estou com vocês todos os dias da sua vida, até a consumação dos séculos. E Deus não pode mentir. Deus vai cuidar. Mas o que é que eu tenho que fazer? Nada. Só acreditar. Só crer. E crer com essa fé simples como de uma criança. Eu quero terminar te contando uma coisa. Fique em pé comigo, por favor. Fique em pé comigo. Teve um artista plástico que teve uma brilhante ideia. Brilhante. Ele fez uma caixa. Em que, quando você olha, isso aqui estava na sala de um pastor. E você olhava ali, parecia um negócio, é um negócio estranho. Porque você olha assim de cima, parece um labirinto assim, feito com vidro e espelho. E aí, ali tem um objeto ali de massa, né? Que é um pão e um peixe. Tá, pão, peixe, tem história de Jesus, isso aqui, não entendi. Que é isso aqui? Chama-se Caixa dos Milagres. Não entendi. Pois bem, é que você está olhando na perspectiva errada. O único jeito de olhar essa Caixa dos Milagres é quando você precisa se ajoelhar, botar o rosto bem junto à terra e olhar. Quando você olha daquela perspectiva, aqueles pães e peixes começam a ser refletidos naqueles espelhos e vão se formando uma multiplicação. A multiplicação dos pães e peixes, o milagre de Deus, só dá para ver quem botou joelho no chão, cara na terra, na perspectiva mais baixinha possível e olha. Isso aqui é muito simples demais para mim. Querido, Jesus falou para a gente alimentar cordeiro, não girafa. Quem for girafa vai ter que abaixar demais. Vamos ser cordeirinho de Deus. Vamos aceitar os ensinos simples da palavra de Deus. Ele não é técnico, ele não é ciência, ele não é nada disso. Ele é simples assim. Vamos ter o coração como o coração de uma criança. Abrir o nosso coração para Deus e receber dele tudo aquilo que a gente precisa. Eu queria te convidar agora a fazer uma oração. E uma oração como de uma criança. Então,
eu vou te fazer um negócio. Minha professora de escola dominical, ela fazia assim: vamos orar? Vamos. Então põe a mão no peito. Ela falava assim. Agora que você está percebendo você, ela falava assim: Deus está aí. Agora você percebe que Deus não está distante. Porque a gente pensa que Ele mora lá em cima no céu. Ele é o Pai celestial porque Ele é o Pai de tudo, Ele está em todo lugar. Mas Ele está aí dentro também. Então você vai falar com alguém que é muito mais íntimo do que você. E você agora vai pedir para Ele aquilo que você precisa. Eu vou te dar um minuto aqui para você fazer a sua oração diante de Deus. Tem alguma coisa que você está precisando diante de Deus? Fala com uma fé simples. Ore com uma fé simples. Agradeça a Deus com uma fé simples. E tenha a fé de uma criança. Uma fé simples. Ora você. Ora você. Obrigado, Deus, por ouvir nossas orações. Nós somos teus, nossa vida é tua. Senhor, tudo que o Senhor tem para a minha vida, eu creio. Estou aberto para receber. Me ajuda a simplificar minha vida, minha mente e meu coração. Me ajude a descomplicar minha cabeça. E deixar o meu coração cada vez mais sensível ao Senhor. Quero ser como uma criança nos teus braços, acolhido pelo Senhor. Obrigado por me amar dessa maneira, Senhor. O Senhor é o meu Pai querido, para sempre eu vou te amar. Quero te convidar para aplaudir o teu Deus nesse momento e dizer para Ele: obrigado, obrigado, obrigado pelo Deus que o Senhor é. Obrigado, Senhor.